Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esses dias difíceis para nós, dias em que nós temos enfrentado, por conta desta crise, que se refere à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, estamos sendo forçados a vivermos um isolamento social e por conta disso não temos a condição de estarmos presentes nos nossos templos, no templo de nossa igreja, para cultuar ao Senhor. E a você que é membro da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, sei que você já realizou aí, certo? Seu culto doméstico, aí em família. Você já realizou aí a sua breve liturgia com leitura do texto bíblico, com as orações, com os hinos, os cânticos entoados ao nosso Deus. E nesse momento de edificação, nós estaremos trazendo a mensagem da palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é a sua vontade especial revelada para nós. E por conta disso, nós estaremos trazendo uma mensagem que está escrita na epístola escrita por Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 17. Como vocês sabem, nós temos a prática de pregarmos sermões expositivos, seriados, e estamos também ainda, pregando no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaríamos encerrando o último parágrafo do capítulo 15 do Evangelho escrito por Marcos, mas hoje nós estaremos pregando em outro texto. Nós vamos, durante esses dias, deixar um pouco a pregação de Marcos para retomar em outro momento, em momento oportuno, e o Senhor nos conduziu hoje a falar nesta passagem bíblica de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. É uma passagem que nos ajuda bastante, como de fato todas as passagens bíblicas são para nós a mesma palavra de Deus, inspirada, e esse texto nos ajuda a entendermos um pouco como nós lidarmos com essa situação neste momento de crise. E eu vou falar um pouquinho para você a elucidação da mensagem, quando, como, para quem, o porquê, qual era a situação de quando Tiago escreveu esta carta que foi passada para os irmãos que estavam na dispersão. E aí você vai entender um pouquinho porque esta passagem ela é bastante propícia para nos consolar neste momento em que estamos sendo acometidos por este momento de crise na nossa saúde pública, e não somente na nossa saúde pública, mas também na economia da nossa nação, das nações, das maiores nações, das potências mundiais, afetando também, inclusive, o nosso relacionamento como pessoas e como sociedade. Nós vamos ser conduzidos aqui pelo Senhor, e o Senhor vai nos transmitir a sua palavra nesta tarde, fim de tarde, início de noite, para a glória do seu nome santo. Leiamos, portanto, a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, que assim nos diz: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer:
Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Oremos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, neste instante, ó Deus, diante da Tua palavra, diante, ó Deus, da Tua revelação para as nossas vidas, nós suplicamos a Tua graça e te pedimos, ó Deus, que Tu nos ilumine com o Teu Espírito Santo, nos dando a condição, a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer falar para nós, o Teu consolo, a Tua instrução, a Tua orientação para todos nós. Deus, que Tu possas, Deus, nos conduzir, que esta palavra traga edificação, que esta palavra traga transformação na nossa mente, no nosso coração, para o louvor de Tua glória. É o que nós te pedimos nesse momento e te agradecemos pela Tua graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, esta carta ela foi escrita por Tiago, meio-irmão de Jesus, e Tiago escreve esta carta entre os anos 44 a 62, mas muito provavelmente no ano 49. Era um momento em que a igreja sofria por conta da perseguição na diáspora. Era um momento difícil, era um momento de perseguições, era um momento de aflições. E esta carta ela vem para esses irmãos que estão dispersos como uma forma de sermão, esse sermão que era lido para a igreja, para aqueles irmãos. E ela vem também como um livro de literatura, de sabedoria, trazendo também exortação moral. E nós podemos, ao examinar esse texto que está escrito nesta epístola por Tiago, aprender a lidar com a nossa fé e aprender a lidar com os momentos de aflição, os momentos de perseguições, os momentos difíceis, e conciliar esta dificuldade, estas aflições com a nossa fé e com as obras que praticamos. Relaciona também a fé com a obra. É óbvio que Tiago não está dizendo que as nossas obras elas garantem para nós a nossa redenção, a nossa salvação, mas ele está dizendo que a nossa fé ela deve de fato produzir boas obras, e as nossas boas obras elas devem ser consoantes com a nossa fé em Cristo Jesus. Tiago escreve este capítulo 4 falando para nós, falando para a igreja a respeito das contendas. Por que surgem as contendas? Porque procedem as guerras, porque há estas divisões, essas conturbações entre nós. E ele vai falando que isso emerge dos prazeres da carne, da cobiça dos homens. E ele vai dizendo aqui que vocês guerreiam e nada têm, vocês matam, vocês invejam, vocês nada podem obter, vivem a lutar, a fazer guerras e nada possuem, porque não pedem. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Porque vocês buscam esbanjar nos vossos prazeres, nos seus prazeres. São infiéis. Não compreendem que a amizade com o mundo é uma inimizade com Deus. E assim ele vai nos falando a respeito das dificuldades que nós vamos lidando na vida. Ele fala também nesse capítulo 4 que devemos nos sujeitar a Deus, devemos nos humilhar diante de Deus para que Deus nos exalte.
Ele fala da maledicência, que é um pecado que também temos cometido por conta da nossa língua. Esta língua que expressa palavras que não são da vontade de Deus, não são agradáveis ao Senhor. E aqui neste capítulo 4 também, nesses versículos que estamos observando, os versículos 13 a 17, Tiago fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Não somente a falibilidade dos projetos humanos, mas a falibilidade dos homens também. Tiago traz para nós, nesse texto, alertas muito importantes, muito sérios, que devemos observar. E aqui ele apresenta para nós, se devemos entender isto, o propósito desta mensagem que está nesse texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Ele nos mostra aqui as razões da falibilidade humana e de seus enganosos projetos. Estamos em um momento difícil, sofrendo nesta crise em nossa saúde pública, crise nas nossas economias, na economia de nossas nações. Esta crise está comprometendo muitas coisas importantes na nossa vida, coisas corriqueiras. E isto está também comprometendo os projetos humanos. Por que estamos passando por isso? É lógico que eu não tenho uma resposta científica para apresentar para vocês. A Bíblia não traz também uma resposta científica para você, mas ela nos traz uma mensagem que nos dá e que nos expressa o significado de passarmos por questões difíceis. E aqui Tiago, ele nos apresenta, ele nos explica sobre as razões da falibilidade humana e de seus projetos enganosos. E a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a falibilidade humana e de seus projetos enganosos, a primeira coisa é a seguinte: a presunção humana. O versículo 13 diz: atendei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Veja que a presunção humana, o seu orgulho, a sua arrogância, aqui está expressa, aqui está completamente notória nesse texto. O homem diz, hoje ou amanhã. Ele aqui se apresenta como um soberano, como se ele fosse um senhor sobre o tempo, como se ele fosse um senhor sobre o destino, sobre o resultado das coisas que acontecerão. A presunção humana é um pecado que leva o homem a esquecer-se da soberania de Deus. A presunção humana é um pecado que leva o homem a esquecer do controle divino de Deus. Tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle de Deus, da soberania de Deus. Nada do que acontece passa longe da soberania e do destino soberano de Deus. Certa vez fui interpelado na porta de minha casa por uma senhora, duas senhoras, na verdade, testemunhas de Jeová, e me entregaram um panfleto onde havia neste panfleto a seguinte pergunta: Deus controla o mundo? Esta era a pergunta. E eu disse que sim, Deus controla o mundo, todas as coisas. Deus é soberano, Deus é o Senhor dos senhores. Nada passa fora do projeto de Deus, da soberania de Deus. Nada acontece sem que esteja debaixo da soberania de Deus. E ela
contra-argumentou aquilo que eu havia apresentado como resposta, dizendo: será que Deus governa o mundo? Um mundo que está cheio de violências, um mundo que está sendo acometido, sofrendo por conta do tráfico de drogas, prostituição, corrupção, assassinatos, tantas coisas ruins. E eu disse para ela que sim. Eu disse para ela que tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Deus, ele é o Senhor dos senhores. E que Deus, no tempo devido, trará a resposta para todas estas coisas. E fiz para ela uma pergunta e ela não soube me responder. Perguntei se ela era deísta e ela sequer sabia o que era deísmo. O deísmo é uma filosofia, é uma ideia de que Deus criou todas as coisas e entregou todas as coisas, e entregou o mundo, e entregou nós que somos a sua criação especial, a sua criação sublime, a sua imagem e semelhança. Deus entregou tudo ao destino. Tudo está aí como se fala na gíria, no popular, ao Deus dará. Né? Não, Deus tem um controle sobre todas as coisas. E veja aqui que esse texto vai nos dizer que neste momento aqui em que Tiago está falando para esses irmãos que estavam vivendo momentos de perseguição, de aflições, estão sendo perseguidos. Muitos desses irmãos não estavam em sua casa, no seu território, na sua residência, na sua propriedade, não estavam no seio de sua família. E veja que muitos aqui estão achando-se Senhor sobre eles mesmos e sobre todas as coisas. Está sendo aqui guiado pela vontade ínfima do homem. Conduzido pelos seus desejos, conduzido pelas suas paixões, pelas suas pretensões, conduzidos pelo seu orgulho, conduzido por todo esse pecado de presunção que leva o homem a esquecer-se de Deus e a omitir que ele mesmo, o homem, ele é fraco. Ele é pó e cinza. Aqui vemos o homem se levantar como um soberano Senhor sobre ele e sobre todas as coisas, levantando-se como um Senhor sobre o tempo. Veja que o texto diz: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Ele está aqui determinando as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem nas suas mãos a fábrica dos resultados positivos. E ele tem aqui nas suas mãos a sua ideia pecaminosa, o seu pensamento, conduzido pelo pecado de que ele é Senhor sobre o tempo. Ele está determinando o tempo. E ele está aqui determinando que tudo vai acontecer como ele bem quer e ele bem pensa. Nós não somos senhores, irmãos. Não somos senhores sobre nós mesmos. Não somos senhores sobre o tempo. Devemos entender que estamos debaixo do governo de Deus, de um Deus que é soberano. Perceba aqui que o texto nos aponta que o homem crê que por suas próprias palavras e intento, ele pode fazer os planos produzir profusamente os seus lucros. Veja que aqui que o homem percebe que ele é o Senhor sobre tudo. Ele despreza as providências de Deus, ele despreza a soberania de Deus, ele despreza o governo de Deus. Deus não existe, Deus não é Senhor, Deus não está sobre os céus, Deus não observa todas as coisas. E isto é um grande perigo. E nesse momento que estamos agora vivendo, um período de crise, onde estamos sendo amedrontados por um inimigo invisível. Estamos sendo
amedrontados por um inimigo que é muito pequeno, que é muito simples, mas que é muito perigoso. À luz da palavra de Deus, o que nós podemos entender neste momento de crise em que estamos sofrendo por conta do risco desta pandemia, deste vírus chamado Covid-19, ou popularmente chamado aí o novo coronavírus? O que nós podemos entender à luz da palavra de Deus sobre o porquê disto? Como falei para você, eu não tenho, nem a Escritura tem uma resposta científica para nos apresentar. Mas o que ela pode nos dizer é que isto é, sim, um sinal de juízo. Um sinal de juízo para o mundo. Um sinal de juízo para os homens. Um sinal de juízo para a Europa, o berço da Reforma Protestante. Lugar que foi extremamente abençoado por conta da Reforma Protestante. A Alemanha de Lutero, a Escócia de John Knox, um lugar que era tomado pela prostituição, mas que depois do trabalho de John Knox, naquele momento pós-reforma, tornou-se uma nação em que 70% era presbiteriana. O seu parlamento, a sua política era dirigida por crentes presbiterianos. Aquele país cresceu. Os Países Baixos também era um lugar completamente chafurdado na prostituição, na corrupção, em todo o mal, e cresceu bastante. Mas hoje esses lugares deram as costas para Deus, voltaram-se para a esquerda, para o ateísmo. O ateísmo tem crescido. A Suíça, lá de João Calvino, hoje tem sido tomada pelo ateísmo. Temos o islamismo também crescendo nesses países onde a Reforma Protestante, as Escrituras foram bastante influentes no desenvolvimento dessas nações. E hoje elas estão padecendo. Hoje elas estão passando por um sinal de juízo para o mundo, juízo para os homens, juízo para as grandes potências mundiais, juízo para aqueles que esqueceram de Deus. Mas, meus irmãos, isso não é apenas um sinal de juízo para o mundo, não é apenas um sinal de juízo para estes homens, para essas nações, mas é também para nós, para a Igreja do Senhor, um sinal de alerta. É um sinal de alerta para a igreja, Deus dizendo para a igreja que nós precisamos nos voltar mais para Deus, nos converter ao Senhor, orar mais e mais, orar incessantemente. Quando percebemos essa situação, vemos que é imprescindível para nós, como igreja do Senhor, voltarmos mais para Deus, orarmos cada vez mais. E como falei, orar sem cessar, como diz a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E devemos orar com entendimento, devemos orar guiados pelo Espírito Santo do Senhor e buscar corrigir os nossos erros e levar esta mensagem para os homens, para o mundo. Este é o momento propício de levarmos essa mensagem para os homens. Vocês precisam se converter ao Senhor Jesus. Vocês precisam abandonar os seus pecados, serem convencidos pelo Espírito do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o que nós podemos perceber aqui? A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre a falibilidade dos projetos humanos e a falibilidade humana
A razão disso, uma das razões, é por conta da presunção humana. Mas a segunda coisa que o texto nos ensina, que uma das razões pela falibilidade dos homens e dos seus projetos é a vaidade humana. Versículos 14 e 15 que dizem: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esses versos 14 e 15 nos trazem um questionamento. O questionamento, na verdade, vem no verso 14. E imediatamente esse versículo, ele traz antes uma afirmação sobre nós, sobre os homens, e ele traz um questionamento sobre a vida e traz também, em seguida, uma resposta para esta pergunta que ele nos apresenta. O texto diz que nós somos como neblina. E começa o versículo 14 dizendo: vocês não sabem o que ocorrerá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O texto está dizendo: o homem não tem poder nenhum sobre um só momento de sua vida. Ele não tem poder nenhum sobre o mundo. Ele não tem poder nenhum sequer sobre os seus próprios projetos. Há uma passagem no livro de Provérbios que diz que o homem faz planos, mas Deus traz a resposta correta. O homem esquece-se aqui, ele esquece da soberania de Deus. Ele não percebe o quanto ele é tão frágil. Leia comigo a passagem bíblica que está no Salmo de número 39, versículos 4 e 5. Salmo de número 39, versículos 4 e 5. Este é um salmo escrito pelo salmista, pelo rei Davi. Um homem que foi vitorioso, um homem que venceu batalhas, mas um homem também que sofreu, correu para não perder a sua vida, para não ser tirado do seu trono e perder a sua vida, e isso sendo algo feito pelo seu próprio filho Absalão. E nos versículos 4 e 5 deste Salmo de número 39, ele diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O homem é vaidade. E esta vaidade aqui, meus irmãos, não é aquela vaidade que tem as irmãs, as mulheres, de cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo, cuidar do seu rosto, cuidar das suas vestes, né, para estarem bem apresentadas. Não é essa a vaidade. A vaidade aqui é algo que é vão, que é passageiro, que é breve, que é efêmero. E por isso que o texto nos traz aqui, nesse versículo 14 do capítulo 4 de Tiago, traz esta pergunta: que é a vossa vida? Que é a vossa vida? E a resposta vem em seguida: sois apenas como neblina, como vapor, que por instante aparece e logo se dissipa, some. Somos tão frágeis. É isso que o homem precisa lembrar: ele é frágil, ele não é nada. O homem é como uma neblina, é como um vapor. A sua passagem aqui ela é rápida. Ele não pode se apresentar aqui como o Senhor soberano sobre o tempo, sobre ele mesmo, sobre tudo, como ele faz aqui, como está expresso no versículo 13. O homem não pode entender que ele pode produzir todos os lucros de forma
independente da vontade, da soberania, da permissão de Deus. Estamos vivendo em um período, como já falamos reiteradas vezes, em que os planos dos homens, os planos dos grandes poderosos deste mundo, os planos das grandes nações, as potências mundiais, estão sendo acometidos. Estão falindo. Economias estão quebrando. Empresas estão passando dificuldades, quebrando. Empregos estão correndo risco de serem perdidos. Vidas estão correndo o risco de serem ceifadas. O nosso sistema público de saúde em nosso país não tem condição nenhuma de abarcar uma grande quantidade de pessoas que sejam infectadas por este vírus. Nem mesmo as instituições particulares. Na Inglaterra, um país europeu, um grande país, uma grande potência, comida tem faltado nos mercados. E diante deste contexto, como nós podemos entender isto à luz da palavra de Deus? O texto aqui está dizendo, somos frágeis. O texto bíblico está dizendo, vocês não são nada. Deixem de viver em arrogância. Deixem de viver em prepotência, que é a vossa vida. O que sucederá amanhã, vocês não sabem, vocês não são os senhores de amanhã. Esses grandes poderosos não são os senhores de hoje nem de amanhã, como eles pensam que são. Estamos agora sofrendo. Estamos agora não apenas sofrendo em nossa saúde, mas sofrendo nos nossos relacionamentos, sofrendo em nosso trabalho, sofrendo por conta do risco de perder o nosso emprego, sofrendo pelo isolamento social. Não podemos beijar os nossos filhos, não podemos abraçar os nossos pais. Nós estamos levando o outro ao risco de morrer por conta de um toque de mão, de um abraço, de um beijo, de uma gotícula de saliva. Nós podemos matar ou podemos morrer agora. Estamos sendo amedrontados, nos tornando prisioneiros em nossas casas por conta de um vírus, um inimigo basicamente simples, pequeno. Partículas, esses parasitas obrigatórios. O que pode fazer o poder público? Que resposta têm os homens mais sábios e os homens mais poderosos deste mundo para isso? Nenhuma resposta.